Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Já adianto que das 5 perguntas não tem nenhuma trivial, são todas bem difíceis. Eu acho que é a sequência mais difícil dos painéis teológicos que nós já tivemos. Vou direcionar a primeira pergunta ao pastor Hércules. A pergunta diz assim: com base em Hebreus 9, 23, como entender a expressão, entre aspas, é necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Quer dizer então que os céus também carecem de purificação? Ele pergunta. Estariam contaminados? Hebreus, Tiago, peraí. Dispara ainda não, peraí. O pessoal aqui não é fácil não. Então, irmãos, vamos lá, deixa a pergunta lá para disparar agora. A pergunta é muito boa, tá? Mas é muito difícil também. Trata de um aspecto do livro de Hebreus que é bastante misterioso da gente. Vamos lá. Olha comigo rapidamente o que é dito nos versos anteriores, do verso 21 até o verso 24 de Hebreus. Diz assim: igualmente também aspergiu com o sangue do tabernáculo todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de Deus. Vejam, a pergunta é boa porque o contexto do capítulo 9, nessa parte do texto, lembra para nós que o santuário, o tabernáculo, que era palpável e feito lá por mãos humanas, para homens, precisava de purificação. Ele era um santuário que era visitado por pecadores e contaminado com o pecado. Como é que se purificava o santuário em termos sacerdotais e rituais? Com sangue. Lembra que os objetos do tabernáculo eram aspergidos com sangue. Eles eram aspergidos não só os objetos, como o Santo dos Santos. O próprio povo recebia sangue sobre a cabeça. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, tinha que se purificar a si mesmo, para poder acessar esse lugar. Havia muito sangue sendo derramado na antiga aliança, para lembrar a necessidade desse tabernáculo ser purificado. E lembre, esse tabernáculo, ele era uma maquete do tabernáculo que há no céu. É isso, ele é uma representação terrena. Moisés recebe essa informação do próprio Deus e constrói esse tabernáculo com orientação divina. A pergunta que está sendo feita é a seguinte: o texto de Hebreus 9, 23 fala que então o céu também precisava ser purificado. Olha o que é dito no verso 23: era necessário que as próprias coisas celestiais, santuário celeste, fossem purificados com sacrifícios superiores. Quer dizer que no céu havia contaminação de pecado? Havia ovelhinha também sendo morta no céu? As ovelhinhas entravam lá e eram sacrificadas. Havia também todo aquele conjunto de rituais do Velho Testamento que representavam-se também no céu? É uma pergunta boa, né? Boa pergunta. Foi feita por mim, inclusive. Então, veja. A primeira coisa importante é claro que não, o texto não está dizendo que no céu tem pecado. Não é isso que ele está dizendo. A purificação a que ele se refere não tem nada a ver com essa necessidade que estava presente no santuário terrestre. O que está acontecendo então aqui? O santuário celestial precisava ser purificado num outro sentido, de um sacrifício superior que desse acesso a pecadores a esse santuário. Então, entenda então que o que está acontecendo é que o sangue dos animais não pode fazer por nós o que Cristo fez. Ele deu para a gente acesso ao próprio céu. Então, nesse sentido, há uma inovação, um ineditismo naquilo que está acontecendo com o sacrifício de Cristo. A segunda coisa é, ao dizer que o sacrifício precisava ser, por assim dizer, superior, ele também está dizendo que Cristo está consagrando, separando, dedicando a Deus o santuário celestial para nos
específico que não estava previsto na antiga aliança. Vou dizer mais: para que pecadores como eu e você pudéssemos acessar ao céu, recebidos na presença de Deus, o sacrifício de Cristo tinha que ter a condição de preparar esse ambiente previamente. Essa é a ideia. Para que pecadores pudessem ser recebidos na presença de Deus, era necessário que o sangue da eterna redenção fosse aspergido no lugar celestial. O sangue agora de Cristo precisa abrir um acesso a esse ambiente imaculado, puro e limpo que é o céu, e que o sacrifício de animais não é capaz de fazer. Significa dizer então que Jesus, como sumo sacerdote celestial, ministra a purificação das coisas celestiais, a fim de que a gente possa entrar nesse lugar. A nossa presença lá não possa contaminar o céu. E ele então antecipadamente prepara esse ambiente para nós chegar. Terminou meu tempo. Só para terminar, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nenhuma proposta de vida faz o que Cristo fez por nós. Somente Ele faz pelos nossos pecados o que ninguém além dele é capaz de fazer: purificar o tabernáculo celestial para que nós tenhamos acesso a ele como pecadores. É isso. 3 minutos, é isso? Está terminando? 3 minutos agora, está bem. Vamos lá, vamos à complementação. Alguém dos irmãos quer fazer um comentário? Pastor, não entendi esse negócio não. Fica à vontade. Entenderam, irmãos, o que Jesus está fazendo? Não há pecado no céu, mas Ele prepara aquele lugar para a nossa chegada com o seu próprio sangue. Ele acessa o céu do nosso lugar para permitir que a gente entre naquele lugar também por Ele. Entenderam? Que ótimo, irmãos. Que bom. Vamos em frente então, já que não há dúvidas, vamos em frente. Se não há dúvida, essas dívidas, né? Vamos para a segunda pergunta, também direcionada ao pastor Hércules. Pergunta diz assim: em Hebreus 10, 34, 35, vemos o exemplo de irmãos que enfrentaram o confisco de seus bens alegremente. Em outras passagens das Escrituras, vemos situações semelhantes de irmãos que foram presos, apedrejados, como foi o caso de Estevão, e não se defenderam. E aí a pergunta é o seguinte: em caso de perseguição, esse deve ser o modelo a ser seguido pelo cristão? Sem nenhuma tentativa de defesa para si e para seus familiares? Excelente essa pergunta também, tá, irmãos? Essa não foi eu que fiz não, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Vamos lá. O que a gente tem aqui nessa conversa? Eu queria rapidamente lembrar uma coisa importante sobre o livro de Hebreus. Ele foi escrito para a gente, irmãos da nossa história cristã aí, que viviam um tempo de discípulos. Lembrem isso aqui muitas vezes ao longo das exposições, né? Eles eram perseguidos por causa da fé e estavam banidos da comunhão social, perderam empregos, tinham bens espoliados, a reputação deles estava na lama por conta do fato de eles terem assumido a fé cristã. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar deles, irmãos, rapidamente. Coloca no lugar dele você que mora aqui no Rio de Janeiro, na Carolina, em Campo e Campo Grande. Imagina que você, então, por causa do seu compromisso com Jesus, agora é maltratado. Você se torna uma pessoa não grata, para usar uma expressão que está aí agora popular. Seus amigos, parentes, vizinhos, patrão, se voltam contra você. As portas se fecham e você agora é banido por causa da sua fé. Lembra uma coisa importante, né? Eles haviam perdido o contato com os lugares de adoração, a liturgia judaica, tudo que o judaísmo representava, agora não é mais algo bem-vindo para eles. Eles não são mais bem-vindos na sinagoga. O que era a identidade, a vida deles, não é uma coisa mais que pode ser recebida de maneira adequada. Então eles estão vivendo uma situação bastante crítica, irmãos, bastante crítica. O que estava acontecendo é que, ao invés de eles se regozijarem na superioridade de Cristo, estavam querendo voltar para o judaísmo. Essa era a situação deles. Agora, deixa eu começar lembrando que a gente precisa começar essa resposta lembrando que a vida cristã normal
Vou repetir isso aqui: a vida cristã normal é ser perseguido. Tá bom? Você pode pensar, mas eu não estou sendo perseguido. Talvez tenha alguma coisa errada com a sua maneira de se comportar como cristão. Por que eu estou lembrando isso, irmãos? Vou lembrar aqui alguns textos rapidamente para você. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Lembrai-vos da palavra que nos disse, Jesus dizendo: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Somos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Pedro fala que essa perseguição manifesta que nós somos de Cristo. Ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, porque também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre a vida de vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja com assassino, ladrão, criminoso ou com quem intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre a prisão, não se vergonhe, mas glorifique a Deus por causa desse nome. Vou dar mais outro texto. A perseguição não nos separa do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Nada disso nos separa. E a gente deve lembrar que essas perseguições são leves e momentâneas quando a gente compara com a glória que há de ser revelada em nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não aplicando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque esses que se veem são temporais e esses que se não veem são eternas. Quem está dizendo isso é um homem que foi perseguido, preso, apedrejado, maltratado, sofreu todo tipo de perigo. Como é que ele pode dizer que a perseguição e a tribulação é leve e momentânea? Porque está olhando para onde? Para a eternidade, para o galardão, para a vida eterna, para a glória eterna. Então, ao responder essa pergunta aí, eu tenho que primeiro fazer uma reflexão rápida com você. Como é que a gente reage quando é perseguido? Aí alguém perguntou: devemos nos defender quando a gente é perseguido? Devemos defender a nós mesmos e a nossa família? Olha, Pedro começa lembrando primeiro: quando você é perseguido, alegre-se. Alegre-se. Ao meu tempo acabou, mas vou gastar mais um minutinho. Alegre-se, alegre-se. Lembra no livro de Atos, capítulo 5? Os apóstolos são perseguidos e eles dizem assim: a gente saiu da presença deles se regozijando por termos sido julgados dignos de padecer afronta em nome de Cristo. A primeira coisa é alegre-se. Segundo, não se surpreenda. Acontece na maioria dos casos. A vida cristã normal é uma vida repleta de perseguição. Terceira coisa, ore por quem te persegue. Pastor, a gente lembra isso. Veja, ouviste que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu lhes digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 e 44. Veja, eu não olho na Bíblia cristãos que estão sendo perseguidos com a preocupação de se defenderem dessas acusações. Eles não estão querendo preservar a sua integridade física. Eles não estão preocupados com perdas financeiras. O que eles fazem é mostrar que eles estão dispostos a suportar tudo, perder tudo por amor a Cristo, porque tem um patrimônio superior. Eles entendem que faz parte da trajetória da vida deles sofrer por causa de Jesus. Então veja, a minha resposta é: faça tudo o que for necessário
necessário para manter-se fiel. Inclusive, se possível for, se defenda. Tá bom? Mas aqui eu quero fazer uma observação que eu acho importante. Às vezes, Deus permite que a gente se defenda. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi lá e se defendeu dizendo assim: eu sou cidadão romano, quero ser tratado como cidadão romano. Tratado ele como cidadão romano. Mas a hora assim que Deus não dá essa válvula de escape. Lembra da igreja de Esmirna? Olha o que ele disse na igreja de Esmirna: não temas as coisas que há de padecer. Esse diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não tem jeito, vocês vão ter que sofrer. Alguns de vocês vão ser presos. Não vai ter tempo de se defender. Às vezes não tem tempo. Então, quando você sabe disso, a gente primeiro lembra, né, que quem tem Cristo tem tudo e não perde nada por ser feito mártir em nome dele. Segunda coisa, preste muita atenção ao se defender, para não contaminar o seu testemunho de fidelidade a Deus com uma preocupação excessiva na sua própria defesa, dos seus bens, da sua reputação. Terceiro, sigamos o exemplo do próprio Cristo. Já deu uns 3 minutos também, cara, eu falo pra caramba. Exemplo de Cristo, eu termino com ele. Presta atenção no que Pedro diz para nós. Eu termino com esse texto. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E o que Cristo fez, irmãos? Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando você for perseguido, entregue-se àquele que julga com justiça. É isso. Algum complemento? Se não tem ninguém. Eu gastei o tempo batendo complemento dessa vez. Simples. Terceira pergunta, por favor, direcionar ao pastor André. Terceira pergunta diz assim: em Hebreus 11, Abel é um dos exemplos de fé trazido. Até esse texto de Gênesis não temos ordenança de como os sacrifícios deveriam ser feitos. Por que seu sacrifício foi aceito e de seu irmão Caim não? No texto não parece ficar claro o motivo. E aí ele cita o texto de Gênesis 4, dos versos 3 e 5. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não olhou para Caim a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e os seus rebanhos desfaleceu. Essa também é uma pergunta difícil, enfim, fácil no entendimento quando se trata do ofertante, porém difícil quando se trata do tipo de oferta, né? Aqui falando da instituição dos sacrifícios. Essa pergunta ela foi baseada em Hebreus 11, versículo 4, onde o autor lá apresenta Abel como o primeiro da lista lá dos heróis da fé. Ele diz assim, Hebreus 11:4: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, e a pergunta é por que o sacrifício de Abel foi aceito. Quando nós olhamos para esse texto, tanto de Gênesis que foi citado, e o texto de Abel, o texto, perdão, de Hebreus,
numa leitura rápida, parece que estamos falando da oferta, ou do tipo de oferta. Na verdade, não é esse o tema principal, e sim do ofertante. É claro que o tipo de oferta, ela vai dizer em algum grau sobre a vida do ofertante. Mas o tema principal aqui não é o tipo de oferta. Mas para falar do tipo de oferta, que é o tema mais difícil, até Gênesis 4, realmente não temos nenhuma descrição explícita nas Escrituras de como seriam essas ofertas. Alguns teólogos afirmam, defendem que de fato existia sim, Deus havia ensinado a Adão e toda a sua família de como eles deveriam abordar o Senhor. E outros defendem que isso é um mistério. Quando é que de fato foi instituído o sistema de sacrifícios? Mas em Gênesis 3, 21, nós temos lá uma pista, uma dica, que faz base aí com os teólogos que afirmam, sobre o assunto da primeira instituição dos sacrifícios. Os irmãos vão lembrar que depois do pecado, depois da queda, Adão e Eva, quando perceberam que estava à luz, o que eles fazem? Eles se escondem entre si, né? Eles ficam envergonhados entre si e ficam com vergonha de Deus, então eles se escondem de Deus. E o que Deus faz? Deus faz vestimentas, Deus faz túnicas de pele de animal para cobrir a nudez, ou seja, para cobrir o pecado e restabelecer ali a quebra da relação que havia entre eles e que havia entre eles e Deus. E aqui, obviamente, está implícito no texto de que o primeiro sacrifício de animal aconteceu para que essas peles fossem extraídas desses animais. Isso aponta para o que Cristo já iria fazer na cruz. Então, essa é uma pista de que é possível esse ser o primeiro sacrifício, a primeira instituição do sacrifício. Como eu disse, alguns teólogos afirmam que tanto Adão quanto a sua família já sabiam como eles deveriam abordar o Senhor. Por esse texto, e também porque em Romanos 10, 17 diz que a fé veio para ouvir a palavra de Deus. Isso significa que provavelmente Deus havia ensinado a Adão e a sua família como eles de fato deveriam ofertar e adorar ao Senhor. E o que Caim faz é exatamente ao contrário, se falando do tipo da oferta. Abel apresenta sacrifícios e Caim apresenta frutos da terra que estava amaldiçoada. E provavelmente isso fala muito sobre Caim, mas não da oferta, e sim de como estava o coração de Caim. Olha o que 1 João 3,12 diz a respeito de Caim. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Olha o que esse texto está dizendo. Esse texto responde a pergunta do porquê o sacrifício de Abel foi aceito e Caim não foi aceito. Caim não foi considerado do maligno depois de matar seu irmão. O texto nos leva a entender que ele já era do maligno porque suas obras eram mais. O texto está dizendo, ele assassinou porque suas obras eram mais, diferente das de Abel, que eram justas. Então esse texto descreve a diferenciação entre o ímpio e o justo. Versículo 6 de Gênesis 4 diz que Caim ficou muito irado pela rejeição da sua oferta. E a partir desses versículos em diante temos um relato de quem de fato era Caim, como ele procedeu após a rejeição da oferta. A reação do ímpio em contradição à reação do justo, Caim e Abel. Isso nos leva, então, irmãos, a entender que o mais importante a ser considerado nessa pergunta e nesses textos não está no tipo da oferta que foi oferecido pelos irmãos, e sim, usando uma expressão com todo carinho aqui, no tipo do ofertante. E como esse ofertante oferece essas ofertas, esses sacrifícios. A rejeição não foi pelo tipo da oferta, e sim pelo ofertante. Deus olhou primeiro para o ofertante, para depois olhar para a oferta. É o que está dito lá em Gênesis 4, 3 a 5. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. Ele primeiro olha para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Então temos aqui uma aplicação tanto importante para fazer, juntando esses textos de Gênesis e de João, 1 João, que talvez os irmãos ainda não tenham considerado.
E o que Deus diz é que Deus rejeita a oferta do ímpio, porque a sua oferta não será pelo que Deus representa para ele. O ímpio ele não crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a sua oferta não é uma oferta de amor por ele, não é uma oferta como sacrifício que ele fez. Provérbios 21:7 afirma o que eu acabei de dizer. O sacrifício dos ímpios em si já é detestável, tanto mais quando oferecido com mais intenções. Esse texto de Provérbios de João fala exatamente sobre Caim. Ele era maligno, suas obras eram mais, não havia relacionamento com Deus. Então, diante disso, a rejeição de sua oferta é inevitável, se tratando do Deus 3 vezes santo. Então, o coração ímpio não está em condições de agradar ao Senhor, apenas um coração regenerado, pecador, porém regenerado por Cristo. Então, o que importa saber nesse relato da aceitação da oferta de Abel e a rejeição de Caim é que o tema principal desse texto não deve ser tido pelo tipo de oferta, que é um mistério, né, para nós, e sim pelo estado do coração do ofertante. Isso se aplica a nós, a nossa igreja, quando vamos oferecer nossas ofertas ao Senhor. Seja com nossos dízimos, com nossos sacrifícios de louvor, por meio das ações concretas de amor por nosso próximo e a Deus. Todas essas ofertas, elas chegam com cheiro suave ao trono de graça do Senhor, se essa oferta não vier no coração grato a Deus, pelo sacrifício que Deus fez na cruz. Cristo fez na cruz, essa oferta sim, ela será então rejeitada, que é o caso de Caim. Essa é a resposta. Amém. Alguém vai completar alguma coisa? Não, é isso. Irmãos, você percebe uma conexão importante que a pastora André está fazendo, né? A boca fala do que o coração está cheio, os dedos teclam do que o coração está cheio, e a gente oferta do que o coração está cheio, né? Caim ofertou aquilo que estava no coração dele, e lamentavelmente ele não considerou que essa relação com Deus tem que ser feita nos termos do próprio Deus. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer jeito, irmãos. É um erro esse pensar que Deus está aberto para receber qualquer coisa da nossa parte feita de qualquer jeito. Ele exige que a gente faça isso nos termos dele. E os termos dele lembram sangue, sacrifício, oferta do Calvário e mediação por meio de Cristo. É isso que Caim considerou. E que Abel já tinha um olhar sobre essas coisas ainda muito incipiente, mas já estava presente na vida dele essa compreensão. E por isso que ele foi aceito e Caim não. Vamos para a quarta e penúltima pergunta. Vou direcionar para o Joemir. Não vai facilitando trás para frente, mas todas continuam bem complexas, essa também. Pergunta diz assim: em Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, recebeu testemunhos de que tinha agradado a Deus. Aí ele pergunta: por que tantos outros homens de Deus não vivenciaram algo semelhante a Enoque? Por que Jesus precisou morrer e Enoque não? Bom, suponho que a resposta mais segura dessa pergunta é não sei. Mas Enoque é uma figura um pouco enigmática na Bíblia. A Bíblia fala um pouco sobre esse Enoque. Só alguns textos. Eu ia falar que mais conhecido, né, que ele andou com Deus, em Gênesis 6, ele andou com Deus e depois não foi mais visto, guardado. Ele, em Hebreus 11 também fala sobre ele, no mesmo sentido, e a Epístola de Judas também fala sobre ele, indica ele também profetizar, e tem ali algumas profecias, alguma profecia dele expressa no livro de Judas. Em primeiro lugar, a gente precisa, eu acho que cabe duas observações, é que, principalmente no meio reformado, no meio mais ortodoxo, a gente tende a esvaziar a piedade de Enoque. A gente não precisa ter medo de dizer que Enoque, de fato, era um homem diferenciado, um servo diferenciado,
no seu contexto, no seu entorno, no seu povo. De fato, ele tinha uma intimidade maior com Deus. O texto bíblico ele dá a entender isso. Ele tinha uma intimidade maior, uma autoridade maior, que a gente precisa ter medo disso, até porque a gente sabe que existem homens mais piedosos que nós. Ontem mesmo, acho que eu falei que tem referências, homens que param para escutar, e todos nós temos. A gente reconhece que existem homens mais piedosos que a gente. Sempre sempre existirão homens mais piedosos que nós, graças a Deus, usados por Deus para que a gente escute, para que a gente se aconselhe e siga essas pessoas a imagem de Cristo. Então, a gente não precisa ter medo disso. Contrapartida, em segundo lugar, a gente precisa entender que, apesar disso, não é que era homem como a gente. O texto de Romanos 3, ele dá conta de colocar todo mundo embaixo do pecado, todo homem embaixo do pecado. E Enoque, a atitude de ele era homem também, quando ele tinha uma maturidade e intimidade, mas também era homem. Um exemplo interessante disso, então, de Elias, aconteceu a mesma coisa, uma coisa semelhante com Elias, ele também não com ele, foi levado para o céu. Só que o Tiago vai dizer que, apesar disso, ele era homem como nós. Então, Enoque, mesmo tendo essa intimidade, essa diferenciação entre os homens, ele também era pecador e também era necessitado de redenção, assim como todos nós. Então, ele não deixou de morrer porque ele não precisa morrer, ele é tão santo. Ele tem tanta intimidade com Deus que ele não precisa morrer, ele está livre da condenação a qual todos os homens estão destinados. Não foi esse o principal motivo. A Bíblia expressa que de fato ele andava com Deus, e a palavra usada ali, ela significa que ele amava andar com Deus, mas ele não estava livre da condenação do pecado. Também parado sobre ele. Dito isso, a gente pode responder essa pergunta basicamente em dois pontos. Primeiro, lançando mão da soberania de Deus. Então, ele não morreu por quê? Porque Deus não quis que morresse. Isso parece uma solução um tanto preguiçosa e fácil, mas de fato a soberania de Deus ela é reconhecida e reconhecida por nós. Então, tudo que acontece, todo o mundo é regido por Deus. E óbvio que não são coisas aleatórias. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano específico para todas as coisas, mas é o que Ele quer que aconteça. Então, por que Enoque morreu? Deus, em primeiro lugar, não quis que fosse assim. Em segundo lugar, o texto de Hebreus vai dizer que ele agradou a Deus. E a palavra agradar aqui significa satisfazer completamente a Deus. Mas, o capítulo 11 de Hebreus também dá conta de dizer que Enoque fez isso pela fé. Então, essa fórmula pela fé que é recorrente no capítulo de Hebreus, mostra para a gente, em todos os casos do texto de Hebreus 11, tanto de Abel, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles começam com essa fórmula, pela fé. Então, todos ou fizeram grandes coisas, ou morreram, ou venceram batalhas, porque confiaram em Deus. Então, Enoque, o mérito de Enoque é somente confiar em Deus, se é que isso pode ser chamado de mérito. Então, já estou acabando, apesar de ele satisfazer e agradar completamente a Deus, isso foi tudo mediante a fé. E foi por isso, por ele crer e confiar em Deus, que aconteceu isso com ele. Enoque, assim como nós, necessitava de justificação pela fé e necessitava da graça de Deus, assim como nós. Enoque, ele andou com Deus porque Deus quis andar com nós. Então, Enoque precisou também da graça de Deus, assim como nós. Um exemplo rápido também é o de Noé. Noé também, algumas palavras atribuídas a Enoque também são atribuídas a Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Noé também andou com Deus. Só que, isso é no capítulo 6, verso 9. No capítulo 6, verso 8, vai dizer que Deus agiu de benevolência com graça com Noé, e aí ele andou com Deus. Então, um ser humano, um homem, só consegue de fato andar com Deus através da graça, através da confiança em Deus. Não existe mérito nenhum do homem nisso, mas sim dele. E aí, Enoque andou com Deus porque primeiro Deus quis andar com nós.
e aí se aproxima. Para terminar, a transladação temática, ela aponta para a gente uma situação bem interessante. Primeiro, ela aponta para a ressurreição do próprio Cristo. Né? Cristo venceu a morte, assim como Enoque não morreu, teoricamente ele venceu a morte. Existem duas maneiras de vencer a morte: uma é morrendo e a outra é ressuscitando. E a Enoque aponta para isso. O dia em que nós vencemos a morte, os que morreram, os que não morreram, a gente acaba esquecendo que Elias não morreu, Enoque morreu, mas a gente sabe que no futuro, próximo ou não, pessoas também não vão morrer, vão ser transformadas, vão ser, no grande dia de Jesus voltar. Quem estiver morto vai ressuscitar, vai vencer a morte, e quem estiver vivo e confiar, mediante a fé, terá o seu corpo transformado, assim como Enoque também vai ser transladado. Então, isso que aconteceu com o Enoque aponta também para isso. Primeiro, para a ressurreição da primícia, o próprio Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. E depois, para a nossa ressurreição, corpos que não morrerão, mas terão o seu corpo transformado e também serão transladados, assim como Muito bom, muito bom. É interessante que a maior parte dos erros teológicos sempre vem de onde a Bíblia não fala, né? Onde a Bíblia não fala, a gente não fala também. A gente não vai tentar especular em cima daquilo que a Bíblia não fala. Já trazendo um pouco da propaganda aí do sábado que a gente vai fazer o estudo sobre estes demônios, a gente vai gastar mais tempo falando do que a Bíblia não fala e desmistificando esses erros que a gente vê tão comum na igreja evangélica. Alguém quer comentar alguma coisa? Legal essa coisa da soberania de Deus. Eu estava brincando internamente com essa pergunta, né, com o próprio Jeremias. Só para lembrar uma coisa, né? A gente tem Enoque, Elias, que não morreram, mas teve gente na Bíblia que morreu 2 vezes, né? É só para lembrar, tem gente também que ressuscitou e morreu de novo, né? Lázaro, mas quem, irmãos? A filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, aquele jovem que estava ouvindo Paulo pregar. Então, do Eutico morre, lá cai, né? Porque Paulo prega muito, demora muito, ele dorme na janela, pá! Paulo vai lá e ressuscita ele. Então tem esse tipo de situação também, de pessoas da Bíblia que morreram uma vez, ressuscitaram e morreram de novo. Então o sujeito experimentou aí uma realidade bem diferente daquela que todos nós aqui vamos naturalmente experimentar. Então, só para lembrar que a soberania de Deus trabalha de maneira muito forma que a gente às vezes prevê. E Deus achou por bem tomar para si Enoque, como fez também com o profeta Elias, e a gente não tem nenhuma explicação bíblica para esse fato. O fato é que a gente pode aprender a partir desse episódio. É isso. Última pergunta, eu vou direcionar ao pastor André, novamente, para fechar. A pergunta diz assim: em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que o autor de Hebreus quis dizer aos ouvintes em Hebreus 12, 4, entre aspas: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Seria algo literal ou teria relação com o ato expiatório de Cristo em oposição ao pecado? Outra pergunta é difícil. Essa por acaso eu sei quem fez essa pergunta, por acaso descobri quem fez essa pergunta. Espero poder contemplar aqui também, como a irmã Jolie falou aí. Eu não sei, vou tentar explicar. A pergunta é: seria algo literal ou teria relação com o ato expiatório de Cristo em oposição ao pecado, a questão de derramar o sangue? Essa pergunta permite ser mais direta. Sim, de fato, de forma literal que a gente deve entender esse versículo. Mas também devemos considerar a questão da morte de Cristo, não como expiação, mas sim na questão de morrer, se preciso for, para obedecer ao Senhor. Essa é a questão aqui, o tema principal. O texto citado lá de 2 Coríntios 5,17, o fato de sermos nova criatura, conforme o texto citado, não significa dizer que o homem ainda não seja tentado por sua carne, pelo mundo, pelo inimigo das 6 almas. A diferença entre a antiga criatura e a nova criatura é que agora ele está capacitado pelo Espírito Santo a resistir a essas tentações e não pecar, né? Pela graça do Senhor. Não significa inexistência de pecado na vida dessa nova criatura,
ainda somos pecadores, porém resistimos ao pecado e não somos mais entregues aos seus convites por causa da graça. Por exemplo, o convite de negar a fé, pelo qual alguns estavam pretensos a se sujeitarem por causa da perseguição dos autores de Hebreus, dos leitores originais da carta de Hebreus. Então precisamos lembrar que, como já foi dito aqui algumas vezes, a carta de Hebreus é uma carta de exortação para esses leitores, para aqueles que estavam inclinados a desistirem da fé em Cristo, e uma palavra de encorajamento para aqueles que estavam permanecendo fiéis, né? E eles, de fato, por mais que tivessem experimentado perdas, prisões, perseguições, ainda não havia experimentado morte. Então, eles ainda não deveriam pensar em desistir pelo que estavam passando. Havia ainda algo mais exigente que poderia acontecer na vida deles. Exigiriam mais da fé. A fé desses hebreus ainda não havia sido exigida ao ponto de Hebreus 11, 36 a 38. Eu peço que os irmãos abram lá rapidinho, cada tempo. Hebreus 11, 36 a 38. O autor diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens, eles estão lá na lista das testemunhas, né? Da nuvem de testemunhas. Capítulo 11, o autor de Hebreus diz que eles ainda não haviam existido até esse ponto aqui, desses exemplos da fé. Ou seja, eles não haviam sido levados a defender a sua fé ao ponto de terem suas vidas ceifadas por esse motivo. Eles estavam perdendo bens, perdendo famílias, prestígios. Aqueles que antes tinham afeição pelos leitores passavam a rejeitá-los por causa da fé em Cristo, porém a morte ainda não havia tomado lugar no ranking das perseguições dos leitores originais. Então a exortação é exatamente essa: vocês estão sofrendo perseguição, mas ainda não chegaram ao ponto de ter suas vidas ceifadas por causa da fé. Essa é a realidade e uma possibilidade na carreira do cristão. Não porque podemos expiar pecados com medo da sua morte, mas porque, como odiaram Cristo e o mataram, também nós seremos odiados e poderemos ser mortos em nome de Cristo. Então, viver a fé, mesmo que pela defesa dessa fé temos que perder nossa vida, a exemplo de Cristo, é o chamado de todo cristão. Todo cristão precisa saber e viver com essa possível realidade da sua vida. Então não se aflige, irmãos, com as aflições e provações, talvez vocês já estejam passando. Muitos de nossos irmãos sofreram e sofrem até hoje, perdendo suas vidas por causa da sua fé. Essa é a resposta. Espero que tenha conseguido contemplar a resposta. Depois tem Eu queria fazer um comentário aqui, à luz do que o pastor André fez na missão. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Nada é ruim que não possa piorar. Já ouviu essa expressão? Então, essa frase de Deus é um pouco isso, né? Vocês acham que vocês estão mal? Vocês está difícil o negócio? Pode piorar muito mais. Se vocês entenderem que não resistiram até o sangue, significa dizer que vocês ainda estão numa situação confortável. É curioso isso, né? Porque a lógica que o autor de Hebreus está usando é assim: eu já estou sofrendo tanto, né? Vou tentar aliviar um pouco a barra deles. Não. Vocês não estão sofrendo tudo que poderiam estar sofrendo. Ainda não resistiram até o sangue. O que me remete a essa expressão todo mundo que já viu luta de boxe, não viu? Aí o octógono também. Vai no início da luta, você está inteirão, não está?
Está lutando bem ainda, tal, e tal. Quando vai passando a luta, o que vai acontecendo? Ele vai sendo cada vez mais surrado e aí vai sendo levado a derramar. É isso. Você está indo nos ringues iniciais, nos rounds iniciais. Tem muita coisa para ser lutada, irmão. E tem que aprender a resistir até o sangue, até que você seja levado a derramar sangue. Veja, eu queria fazer essa observação aqui e falo isso com todo o temor e tremor do meu coração. A igreja evangélica brasileira não compreende isso, irmãos. Nós fomos chamados para sofrer em nome de Cristo. Eu fico me perguntando de maneira muito honesta quantos de nós permaneceriam com aqueles irmãos onde Deus estavam permanecendo, tendo seus bens espoliados, sua reputação na lama, a sua vida social sendo maltratada. Quantos de nós permaneceriam? Quantos de nós teríamos disposição para resistir até o sangue? Essa é uma pergunta que ele está nos fazendo. Lembre que o chamado pode levar você para esse lugar. E eu e você temos que estar dispostos, por amor a Cristo, a de fato resistir até onde achar que pode nos levar. É isso, irmãos. E veja, esse elemento da expiação, a pastor André já confirmou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ninguém sofre em nome de Cristo para expiar o próprio pecado. E de maneira muito respeitosa com quem fez a pergunta. A conexão não é essa, mas é uma outra conexão que eu quero fazer aqui. Que é a seguinte: quando nós sofremos em nome de Cristo, nos identificamos com Ele. Os sofrimentos dele passam a ser experimentados também por nós. Lembra quando Paulo está perseguindo a igreja de Cristo? Jesus aparece para ele e fala o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo está perseguindo quem? A igreja. Ora, é porque para Cristo perseguir o seu povo é perseguir a Ele mesmo. Então, nesse sentido, a gente é levado para esse lugar. Temos o privilégio de compartilhar os sofrimentos em nome do próprio Cristo, como se Ele sofresse através do nosso sofrimento também. Então, esse é um elemento importante. Amados, olha só, eu não sei o que Deus tem reservado para nós no futuro. Mas olha, irmão, se Ele chamar você para sofrer por nome, em qual nome dele, alegre-se nisso, exulte-se nisso, glorifique o nome dele através disso. Que a gente possa compreender que a gente pode ser levado até, para resistir até a ponto de derramar sangue. E que Ele seja glorificado através da nossa vida, se isso for necessário. Amém, irmãos? É um amém assim, né? Nós mais unidos, eu não sei. Essas muito discursos aí tão longe. Não sei, que o meu conforto é o que mais me interessa nesse momento. Amém, irmãos? Amém. Porque esse amém de ganhar o que você está disposto a resistir até o sangue, se isso for necessário. Ok? Vamos lá, perguntas aí, por favor. Essa é a última pergunta. É interessante que a conexão aí do texto, lá que selecionou esse 2 Coríntios e de Hebreus, é que sem ser uma criatura é impossível resistir até derramar sangue. A conexão é essa. Nós estamos encerrando aqui, essa é a última pergunta, a quinta pergunta. Alguém quer fazer uma observação? A gente tem aí 5 minutinhos para os irmãos, se você quiser fazer um comentário, uma observação, talvez pastor, eu queria entender um pouco do que vocês falaram, tal. É hora para isso, irmãos. Silêncio sepulcral significa dizer que ninguém quer fazer nenhum comentário. A vida é a hora de você se manifestar. Fale aí, Marcelo. Vamos lá. Boa pergunta. Moisés, a gente não sabe o paradeiro do corpo dele, mas ele morreu, diferente de Enoque. Ele morreu, mas há pelo menos uma pista no texto bíblico de que o corpo dele, Deus dá um sumiço no corpo dele, para que o povo não idolatrasse Moisés, não tornasse ele um ídolo, como o bezerro de ouro que eles fizeram, poderiam fazer uma imagem para ser adorada. Então Deus some com o corpo de Moisés, e a gente sabe lá em Judas que há uma briga entre o arcanjo Miguel e o diabo acerca do corpo de Moisés.
Essa é uma briga que a gente também não sabe os detalhes sobre ela. Mas o fato é que Moisés morre. Ao contrário de Enoque, ele morre. Mas nós não sabemos qual foi o paradeiro que Deus deu para o povo dele. Porque o povo poderia acabar caindo numa armadilha e idolatraria Moisés a partir desse episódio. Moisés é uma figura muito central da velha aliança. Ele exercia um papel muito importante na vida da nação. E, portanto, ele podia ser alguém que se transformasse num obstáculo para a própria relação do povo com Deus. Então Deus dá uma solução aí diferente, porque ele sabe da importância que esse episódio tem na vida do povo como alguns Moisés. Bom, Deus é soberano para fazer essas soluções aí aparecerem de uma maneira que nós não temos os detalhes da razão pelo qual ele fez assim para esse caso de Moisés, para esse caso de Enoque, para o caso de Elias e outros casos que aparecem no Velho e no Novo Testamento. Bom, boa pergunta. Moisés é um bom nome também para ser lembrado aqui, mas só para lembrar que Cristo é muito maior que Moisés, tá? Ele faz essa comparação do livro de Deus para a gente poder ter isso também claro. Alguém mais, irmãos? Não? Agradeço a paciência de vocês, espero que tenha sido mais uma etapa para contribuir na sua compreensão do livro de Hebreus e da mensagem dele para a nossa vida.